Pessoal, voltando então, temos a hipersensibilidade tipo 2, tá? Que é o que eu falei para vocês, que você vai ter então antígeno geralmente na membrana celular, que vai ser reconhecido então por anticorpos, tá? Eles podem ser ou serem intrínsecos ou estar juntos, ligados à membrana celular. Então você vai ter anticorpos que vão reagir a esses antígenos, tá? Então, geralmente antígenos próprios. Então, e ao reagir, então, esses anticorpos, ao se ligarem nesses antígenos na membrana, ele vai ativar o sistema complemento, que vai gerar toda uma reação de cascata, que vai acabar matando aquela célula, tá? Ou por opsonização, ou por fagocitose, né? Que vai vir algum macrófago ali fagocitar essa célula, enfim. Então, como eu falei para vocês, vai ter o anticorpo, ele vai reconhecer, né, esse antígeno na membrana, tá? Vai se ligar então na membrana, esse anticorpo. E esse anticorpo ligado na membrana vai ativar então o sistema complemento e vai ativar então, por exemplo, a fagocitose, a opsonização, tá? Ou a própria lise direta, ou a quebra, a ruptura dessa membrana plasmática. Aqui mostra então os mecanismos como que é realizado isso, tá? O anticorpo aqui então ativando o sistema complemento, tá? Ao ativar o sistema complemento, então você vai ter o sistema complemento ajuda, auxilia, né? Junto com o anticorpo a fagocitose, tá? Então o fagócito vai reconhecer então o anticorpo, ele vai reconhecer um pedaço do sistema complemento e vai fagocitar e vai fazer a lise então dessa célula, tá? Um processo inflamatório, então, devido ao que? Também a presença do sistema complemento. Então, o anticorpo ali reconhecendo as células do tecido, tá? Gera todo um processo inflamatório, né, e lesão naquele tecido, tá certo? Devido, então, à presença do quê? Dos anticorpos, que vai ativar toda uma cascata de sinalização que vai causar dano a esse tecido, tá? Então, como eu falei, você vai ter o anticorpo, então, ao se ligar então na membrana, ele vai estar ativando então algumas células, como por exemplo o macrófagos, tá? Células NK também, que são as chamadas natural killers, elas reconhecem o anticorpo ligado, tá? E acabam gerando uma resposta contra aquela célula, tá? E em grande parte, quando esse anticorpo se liga nessa célula, alguma proteína ali presente na célula que ele está reconhecendo de uma forma errônea, ao ele se ligar ali, ele vai ativar então vários mecanismos que vai em geral levar à morte celular daquela célula, tá? Então assim, é um mecanismo de defesa, tá? Em geral era para ele fazer isso, por exemplo, em micro-organismos, com bactérias, fungos e afins, só que o anticorpo ele pode reconhecer então alguma proteína própria, pode reconhecer alguma glicoproteína própria e gerar toda uma resposta, por exemplo, essa chamada de hipersensibilidade tipo 2, que vai causar, então, um dano bem grande no paciente, levando a algumas doenças autoimunes, tá? Você vai ter, então, a anemia hemolítica, tá? Ou por um anticorpo que está reconhecendo, tipo, a glicoproteína presente na hemácia, tá? Por uma doença autoimune ou por transfusão de sangue incompatível. Então, você pega um paciente que tem sangue A e transplanta num paciente que tem um tipo sanguíneo B, você vai gerar então toda uma resposta imune contra aquele sangue que foi inserido no paciente, tá? Como, por exemplo, vocês podem ver essa imagem aqui. Então, esse sangue ele vai ser todo, vai ter uma lise dessas hemácias, né? O anticorpo ele vai fazer com que essas hemácias sejam quebradas e fagocitadas, ingeridas e afins, tá? Porque ele reconhece como um corpo estranho, tá? Tem uma doença também chamada púrpura trombocitopênica autoimune, tá? Também causada por anticorpos. Algumas disfunções celulares devido a anticorpos, que é essa parte que eles querem classificar então como hipersensibilidade tipo 5, tá? Que aqui então você vai ter tipo anticorpos se ligando a receptores, tá? Fazendo com que ou esse receptor fique ativado quando não deveria, ou bloqueando a ativação desse receptor quando ele deveria estar ativado. Como por exemplo aqui, a gente tem na doença miastenia gravis, tá? O anticorpo ele se liga no receptor de acetilcolina, tá? Você não...
o nervo não consegue sinalizar para o músculo fazer a contração, tá? Por quê? Porque você vai ter o quê? Bloqueio do sinalizador, que seria a acetilcolina, ele vai estar bloqueado, o receptor da acetilcolina no músculo, ele vai estar bloqueado pelo anticorpo, pelo anticorpo da doença autoimune, do anticorpo por ele gerado, tá? E com isso, então, você vai o quê? A acetilcolina não consegue, né, se ligar ao receptor, com isso a pessoa não consegue fazer contração muscular, tendo fraqueza e tal. A gente viu isso na aula de miastenias na disciplina de bioquímica, né? Uma doença autoimune, tá? Então, em geral, a hipersensibilidade tipo 2 vai ocasionar, vai estar bem relacionado com doenças autoimunes, pessoal, porque envolve anticorpos reconhecendo moléculas que são próprias, tá? Moléculas geralmente presentes em tecidos próprios, tá? Aqui então mostrando então que ele pode estar tanto, ele se liga ao receptor do hormônio, ativa esse receptor sem estar o hormônio ali, ou no caso da miastenia gravis ele impede a ativação, porque ele se liga ao receptor, mas não ativa o receptor. Tem duas formas então de interação entre um anticorpo e o receptor. Ele pode tanto se ligar ao receptor e ativar o receptor, como você pode ter, tipo, ele se liga ao receptor e não deixa nenhuma molécula ativar ele. E ele também não ativa. Os dois são maléficos, tá, pessoal? Os dois, ou aqui levam a uma superprodução de algum produto, como por exemplo aqui, hormônio da tireoide, então são anticorpos que induzem uma produção alta do hormônio da tireoide, tá? Porque o anticorpo se liga no receptor que vai ativar a produção de hormônios, tá? Ou no caso da miastenia gravis, então que o músculo não consegue contrair devido à falta da sinalização da acetilcolina. Beleza? Aqui é uma tabelinha, então, só por conhecimento de vocês, de algumas doenças causadas por anticorpos específicos para células ou tecidos. Anticorpo hipersensibilidade do tipo 3, então, é mediado por imunocomplexos, tá, pessoal? Então, não necessariamente é por anticorpos, mas são por proteínas do sistema imune, tá? Você vai ter, então, tipo, ativação plaquetária, agregação plaquetária, ativação do sistema complemento, que eu falei para vocês, produção de anafilotoxinas, tá? Então, você vai ter, tipo, ativação do sistema complemento, você vai ter, então, a produção de ativação de neutrófilos, os eosinófilos, acho que nem tanto, mas neutrófilos vai ter ativação devido ao sistema complemento, vai ter a produção, né, basófilos também, você tem uma ativação. Os neutrófilos, então, vão liberar, então, por exemplo, histaminas, também muito parecido com aquele processo de hipersensibilidade tipo 1, tá? Opa, tá repetido. Então, você vai ter, então, a formação dos na fase, são três fases, né? A formação dos imunocomplexos, tá? São a ligação entre as células as células do sistema imune ali na região ali que vai estar ocasionando, então, que vai estar sofrendo essa hipersensibilidade. Você vai ter, então, a ativação do sistema complemento, tá? E ativação celular, né? Por exemplo, como eu falei para vocês aqui, os neutrófilos e basófilos, tá? E depois, então, você vai ter o processo inflamatório e lesão celular, tá, pessoal? Então, a gente tem algumas doenças relacionadas a esse tipo de hipersensibilidade, tá? A doença do soro, a lúpus, tá? A artrite reumatoide, tá? São todas doenças relacionadas à hipersensibilidade do tipo 3. E a do tipo 4, então, pessoal, é que nem eu falei para vocês, que é ocasionada, então, chamada sensibilidade do tipo tardia, porque você precisa de toda uma maturação, demora todo um tempo grande para você gerar esse tipo de resposta, tá? Então, é uma resposta, em geral, citotóxica, o linfócito T reconhece uma proteína própria, que não deveria estar reconhecendo, ele reconhece como não própria, uma proteína própria, tendo uma resposta exacerbada e errônea contra aquela proteína, né? Fazendo com que aquela célula que esteja apresentando aquela proteína vá sofrer apoptose. Tá? Então você vai ter dois tipos. Você vai ter a hipersensibilidade tardia mediada por células CD8 e a sensibilidade mediada por células CD4, tá, pessoal? A CD8, então, o linfócito vai estar reconhecendo o tecido normal, vai estar gerando uma resposta contra esse tecido normal, matando esse tecido normal, tá? Então, o linfócito, a célula T CD8, ele acaba matando o tecido
o tecido, causando então uma lesão tecidual, tá? Ele é por exemplo, um dos culpados de quadros como, por exemplo, mas em casos de infecção, tá? Por exemplo, o coronavírus, o paciente progredir para precisar entubar porque está com o pulmão muito danificado, muito dele é por causa dessa hipersensibilidade do linfócito TCD8. O linfócito TCD8 ele acaba matando muita célula ali do sistema respiratório, somente célula pulmonar. Com isso, você vai ter o dano no pulmão, fazendo com que o paciente tenha dificuldade na respiração, precisando ser assim entubado. Tá? O CD4 também vai estar sinalizando ali, pessoal, vai estar produzindo citocinas, fazendo com que aquele tecido sofra por um processo inflamatório. Tá? Então, junto com a CD8, então, o CD4 também pode estar ali ocasionando o que? Devido a essa exacerbação da sinalização, causando então dano no tecido, tá? Causando então lesão tecidual. Tá? Então, tanto o CD4 como o CD8 eles podem vir reconhecer peptídeos próprios, causando então uma hipersensibilidade. Tá? Vou passar um pouco. Vou falar um pouco, senão vai ficar muito denso. Aqui é um resumão, pessoal, tá? Essa tabela aqui, ele resume toda o que foi a aula de hoje, tá? No final eu toquei um pouco mais rápido para não gastar tanto tempo, tá? Senão vai ficar uma aula muito maçante. Os testes que a gente tem, então, em geral, tem o teste IgE total e IgE específico para alérgenos, tá? Se o seu médico está suspeitando que o paciente está sofrendo de uma hipersensibilidade tipo 1, ele pode pedir esses dois. Tá? Citologia e biópsia, dosagem de mediadores inflamatórios, tá? Algumas citocinas que você consegue dosar, e se ela estiver elevada, isso indica então, que você está sofrendo por um processo de hipersensibilidade. Testes em vivo, então, tá? Puntura, intradérmico, contato, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Tá? ELISA, então, para você... a ELISA ou de imunocromatografia, para você detectar, então, o que? IgE, tá? Tanto IgE total como IgE que é específica, tá? Aqui então você tem a puntura, tá? O que é? Você pega no paciente, você quer saber o que o paciente tem alergia, você vai fazer uns furiozinhos na pele do paciente e inocular uma substância, né? uma substância em geral ela é transparente, mas ele vai ter o que? Proteínas daquilo que você acha que o paciente tem alergia. Por exemplo, pode ser proteínas do ácaro, proteínas presentes na saliva do pernilongo, proteínas presentes no pelo do gato, proteínas presentes no ferrão da abelha, tá? Então você vai ver se o paciente ele tem alergia a algo, tá, pessoal? Então, com esse teste aqui, então, se criar uma bolha, tá, pessoal, que nem essa aqui, ó, é porque, né, ou uma bolha ou uma vermelhidão, tá? É porque o paciente ele é o quê? Ele possui alergia àquilo lá, certo? Você pode fazer esse intradérmico, daí o intradérmico vai formar aquele inchaço, tá? Se você insere, né, essa bolha, em vez de você fazer umas fitinhas com agulha assim e pingar, você ingere, vai ficar intradérmico. É mais específico, você vai ter uma resposta mais exacerbada, você vai conseguir visualizar melhor, tá? Só que ele pode dar muito falso positivo, tá? Então o médico vai dosar entre esse exame e esse exame aqui, dependendo do que tipo de alergia que o paciente tem, ele vai acabar preferindo fazer um ou outro, ou suspeita de alergia. E o teste de contato, você coloca uma fita lá com o que você acha que está dando alergia no paciente, né? Que o paciente tem alergia, né? Alergia de contato. Põe a fita lá e fica entre 48 e 72 horas e tira a fita, tá? E ali você vai ver o que? A fita vai ter tipo vários pocinhos ali, cada pocinho vai ter o que? Vai ter antígenos diferentes, tá? De organismos diferentes. Você consegue também o chamado de dermatite de contato, você consegue ver que tipo de dermatite o paciente tem, contra o que ele é alérgico, o que ele encosta nele que dá alergia na pele. Porque você consegue detectar isso. Tá, pessoal? Então, aqui é só mostrando o que pode influenciar nos resultados subcutâneos, mas, enfim. Pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que nem eu disse, não é um conteúdo que vai cair na prova.
tá? Mas é um conteúdo que é bom vocês saberem, porque é um conteúdo interessante. Quem aqui nunca teve alergia, né? E é isso, pessoal. Se tudo der certo, espero que vocês estejam sexta lá para assistir nossa live sobre Covid. E é isso. Foi um prazer. Vai ser, acho que, o último vídeo gravado aqui por mim. Tá? Então, espero que vocês estejam bem. Espero que a gente consiga se ver no semestre que vem. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.